que Hildra e eu não temos nenhuma intenção de sermos as donas da verdade, de estarmos certas, de sermos totalizantes, porque cada pessoa é um universo. Mas algumas coisas a gente consensua que elas são boas práticas na liderança. Como colocaram aqui a questão da escuta ativa, da escuta sincera, da escuta verdadeira, que muitas vezes é difícil. Uma vez eu fiz um curso na área de neurociência e o professor falou assim que a maior parte das pessoas, se não assim, arriscando assim, 80% são pessoas surdas. Mas não no sentido de surdos porque tem uma deficiência auditiva, mas porque não estão presentes e atentas quando estão ouvindo. Eu me pego assim tantas vezes, gente, me chamando de volta. Tem até um texto, né, de Rubem Alves, a escutatória. Escutatória. Quem não eu falei conhece, que eu quero depois fazer um curso. procura lá, que escutatória é um texto fantástico Perfeito, dele, né? bem lembrado. Vai falar justamente sobre isso, porque estar em cargo de liderança, e Ju falou um ponto interessante, a gente é o tempo todo indo e voltando. Quem gosta de falar muito, e eu tenho um perfil de falar muito, Ju também. Não, agora só falando você, sério, né? eu não. Vocês acham que eu falo muito, gente? Tá bom, vou fingir que eu não ouvi. Mas quem tem esse perfil de falar demais, geralmente precisa ter um cuidado, porque você fala tanto que muitas vezes você não permite que o outro participe, que o outro coloque posicionamento. Então, Perfeito. e não é só aquela escuta que a gente fica esperando para responder, porque tem isso, né? O texto fala justamente disso. É aquela escuta que você, de fato, para se abrir para o que o outro está dizendo, e não para se preparar para responder. Isso, que a gente já vai ficando armado. Outra coisa que eu considero uma boa prática na liderança é o envolvimento e a previsibilidade, que também é uma coisa que a gente pode pecar, mas treinando podemos fazer muito bem feito. Então, eu tenho um projeto, eu tenho algo para realizar. Além de escutar as pessoas, a gente vai dar uma previsibilidade. Olha, vai acontecer essa etapa, vai acontecer dessa forma. A gente vai participando as pessoas para que elas enxerguem esse futuro. Eu vou dar um exemplo do mundo corporativo, que é uma vivência que eu tenho também, mas que a gente amplia. Eu trabalhei numa empresa que ela implantou um sistema de gestão integrado. Trabalhei com gestão financeira há anos, gente. Mas lá eu ficava séria, assim, sabe? Senão eu perdi o emprego. Só na hora do intervalo. Aqui não. E aí, a gente tinha várias etapas do processo, e eu fui pioneira na implantação desse programa. Então, quando eu tive que exercer essa liderança, eu dava previsibilidade. As pessoas sabiam qual era o primeiro, até qual era o último passo, o que a gente ia fazer, quais estratégias nós íamos adotar, as datas. E eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos também. Então, o meu aluno, ele não chega na aula assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu gosto de mostrar uma agenda da aula. Até porque minha aula é uma aula sempre com prática. Então, eu falo assim, gente, boa noite, eu preparei essa acolhida para vocês, vai ter uma discussão, depois a gente vai à biblioteca, depois a gente vai fazer um fechamento. Eu gosto dessa ideia de dar previsibilidade. Aí, uma vez, uma pessoa colocou no meu canal assim, né, que quando você vai para a internet, você leva pancada. Não tem jeito, você pode ter a melhor boa intenção. Aí ela colocou assim, não, isso não é bom, porque isso engessa a aula, e se não acontecer como foi planejado? Gente, eu falo, olha, eu planejei, mas caminhou dessa forma, eu penso, aí fala, mas não funciona com criança. Funciona. A minha filha de 3 anos, eu dou previsibilidade para ela. Eu acho que liderar é você dizer onde a pessoa vai caminhar para que ela caminhe mais segura. Eu falo, filha, agora nós vamos tomar um banhozinho, depois vai jantar, depois vai ser assim. E é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não precisa. Feedback, previsibilidade, acompanhamento. Quando você fala dessa questão de feedback, de retorno, a avaliação institucional trabalha com isso. Então, a avaliação institucional vai trazer o quê? Lógico, dentre tantas outras coisas, é esse professor, esse servidor, esse coordenador, o próprio gestor, sendo avaliado pelo trabalho que fez. E a avaliação não naquela perspectiva que a gente tem antiga, de medo, de reprovação, não. A avaliação no sentido de melhoria do que eu faço. Então, o retorno, quando ele vem com qualidade, quando vem com essa intenção de melhorar o trabalho, ele também tem que ter uma roupagem para isso. Porque se eu quero fazer com que a pessoa desenvolva mais, melhore, a forma como eu vou dar esse retorno para ele, ou esse feedback para ele, precisa também ser estruturada. Então, precisa ser planejada e organizada. Perfeito. Não pode ser algo feito no corredor, no momento que a pessoa está estressada. Por exemplo, falando de avaliação, até para ler avaliações dos meus alunos, por exemplo, Ju, eu escolho horários geralmente matinais, que eu estou mais tranquila. Eu não corrijo avaliação mal-humorada, porque isso interfere no que você vai pensar. Isso eu achei interessante. Se for questão aberta, interfere. Faz sentido. E eu percebi isso numa avaliação que o aluno fez comigo, inclusive. Professora, minha resposta é parecida, não era a mesma, né? Mas tem os mesmos pontos parecidos com a do colega. Por que minha nota foi essa e a do colega foi outra? E por mais que eu tivesse os critérios estabelecidos, o momento que eu avaliei um e que eu avaliei outro foram momentos diferentes.
Então, eu estava muito mais rigorosa em um outro momento, e aí eu acabei não sendo justa, né? Então, hoje, por exemplo, uma questão, eu corrijo todas as questões no mesmo momento. Então, 8 horas da manhã, se eu estou corrigindo uma prova, eu pego a questão 6 e corrijo todo mundo naquele mesmo horário. Então, assim, são coisas que você começa a perceber que, dependendo do horário que eu for chamar o funcionário para conversar, Muito bom. talvez eu acabei de ter um problema com o pai, ou fui resolver uma situação difícil, eu estou muito estressada naquele momento. Não é o momento de dar um retorno para o funcionário. É o momento que eu preciso realmente estar calma, tranquila, e a própria pessoa que vai receber esse retorno também. Então, esse é um ponto de avaliação institucional que a gente precisa discutir e falar um pouquinho, né, para a gente ter, de fato, fazer com qualidade, para que isso chegue para os nossos estudantes, que é o ponto principal da escola.